Olá, galerinha do Culto Infantil! É uma alegria estar com vocês em mais um culto infantil. E hoje vamos falar de uma parábola que foi contada por Jesus a partir de uma pergunta feita por Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Ele seguia Jesus e ajudava Jesus em seus ensinamentos. O discípulo Pedro era um homem simples e ele adorava pescar, pois a sua profissão era pescador. Ele pescava muitos peixes. E vocês sabiam que quando Pedro conheceu Jesus, ele largou as suas redes e seguiu Jesus. A partir de lá, Pedro começou a pescar pessoas. Pessoas? Como será que Pedro pescava pessoas? Será que ele lançava as redes e prendia as pessoas com as suas redes? Acho que não, não é mesmo, crianças? Pedro, ao seguir Jesus, ele foi pescador de pessoas. Ele falava a todos que ele encontrava de como Jesus é maravilhoso. Ele falava do amor de Deus e do seu perdão. Por isso hoje quero convidar vocês aí que estão assistindo a este culto infantil a andarmos com Jesus e anunciarmos o amor de Deus e o seu perdão. Vamos falar de Jesus e também convidar outros a andar na sua luz. Mas antes de iniciarmos a nossa história, convido vocês a cantarmos uma canção que fala de Pedro. Vamos cantar?
Antes de iniciarmos a nossa história, convido vocês a cruzar as nossas mãos e também fechar os olhos para conversar com Deus. Querido Deus, hoje vamos ouvir uma história que fala do perdão. Nós te pedimos que nos ajude a perdoar uns aos outros, Senhor, assim como nós também somos perdoados por Ti. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém. Hoje, crianças, trago a vocês uma história muito legal. Uma história que fala sobre o perdão, sobre perdoar. Será que é fácil perdoar ou ser perdoado? Quando fazemos algo que nosso amigo ou a nossa amiga não gostam, nós conseguimos pedir desculpas ou perdão? Será que somos perdoados com facilidade? Imaginem se alguém amarrasse vocês com uma cordinha, desse jeito. Como nos sentimos? Presos, amarrados, sem liberdade. Assim é com a falta de perdão. Presos, amarrados, não podemos ir ao encontro das pessoas. A dívida pode ser comparada a nossos erros e falhas em relação aos outros e tudo que nos cerca. Certa vez, um pescador chamado Pedro, discípulo de Jesus, perguntou: Jesus, devemos perdoar mais vezes do que as outras pessoas? Quantas vezes devemos perdoar? E para responder a Pedro, Jesus contou uma parábola. Certa vez um rei mandou chamar seus empregados para acertar as contas. Enquanto se fazia a prestação de contas, o rei descobriu que um de seus empregados lhe devia milhões de moedas de prata. O empregado não tinha como pagar tamanha dívida, mas o rei tinha todo o direito de receber esse dinheiro. Afinal, era uma dívida. Por isso, o rei deu a ordem: este homem será vendido como escravo, e com ele sua esposa, filho e toda a sua propriedade. Com o dinheiro será paga a dívida. O empregado, ele tremeu. A sua família, sua propriedade, tudo lhe seria tirado. O trabalho de tantos anos estaria perdido. Desesperado, jogou-se aos pés do rei e rogou-lhe: tenha paciência comigo, meu rei. Eu pagarei toda a minha dívida. O rei sabia que jamais o empregado conseguiria pagar a dívida. Mas, vendo o desespero do empregado, teve compaixão e disse: vá, sua dívida está perdoada. O empregado levantou-se e saiu de lá muito feliz. Podia respirar aliviado e andar por aí como uma pessoa livre. Tudo isso graças à bondade de seu senhor, de seu rei. No caminho para casa, o empregado encontrou um companheiro que lhe devia algumas moedas de prata, pouca coisa. Agarrou esse que lhe devia e sufocou-o, gritando: pague-me o que você me deve. O homem ficou assustado e respondeu: eu lhe pagarei tudo. Mas a dívida era pequena. Com certeza ele iria conseguir pagar. Mas o outro ficou firme e chamou os guardas, dizendo: prendam esse homem até que pague a dívida que tem comigo. O empregado já havia esquecido o que o rei fizera por ele. Por causa de algumas poucas moedas, ele mandou prender seu companheiro na cadeia e não pensou em sua família. A notícia assim se espalhou. As pessoas contaram tudo ao rei. O empregado, a quem o Senhor perdoou aquela dívida enorme, lançou na prisão um pobre homem que lhe devia algumas moedas de prata. O rei ficou muito triste e decepcionado com o empregado que lhe devia. Mandou chamá-lo e disse-lhe:
Mal empregado, eu perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou de joelhos, mas você não se compadeceu de seu companheiro como eu me compadeci. O rei era muito correto. Não podia tolerar tanta injustiça sem puni-la. Chamou os guardas e disse: levem-no na prisão. Ficará lá sob o cuidado dos soldados até que pague a dívida. Essa parábola, crianças, foi contada por Jesus a partir da pergunta que Pedro fez sobre quantas vezes se deve perdoar o nosso próximo. Em resposta, Jesus não pensa em quantidade, cálculos, mas sim na qualidade do perdão. Nesta parábola, Jesus fala de um perdão sincero e de coração, que transforma raiva, brigas, tristezas em reconciliação. E como seguidores, discípulos de Jesus, assim como Pedro, devemos sempre perdoar o nosso amigo ou a nossa amiga. Pois Jesus, ele concluiu a parábola comparando a atitude do rei ao perdão de Deus. Assim como o rei, ele perdoou o seu empregado, da mesma forma Deus também perdoa quando pedimos o seu perdão e de fato nos arrependemos. E para encerrar este momento de conversa com vocês, crianças, convido para cantarmos uma canção que fala sobre o perdão. Vamos cantar? Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Nós queremos mais uma vez falar com o nosso Deus através da oração. Novamente convido a cruzarmos as nossas mãos e a fechar os olhos para falar com Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos porque tu nos amas e através do teu amor somos perdoados. Por isso, Senhor, esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Desejo a vocês, crianças, uma abençoada semana, sob a bênção de Deus. Tchau, tchau e até o próximo encontro. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor.